Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Observatório Social. Meu nome é Pedro Marinho e no episódio de hoje eu trouxe aqui como convidado o Vanderlei Pérez para falar um pouco sobre o trabalho dele. Tudo bem, Vanderlei? Por que você não se apresenta, fala um pouco do seu trabalho? Olá, meu camarada. Cá estamos para falar um pouquinho sobre história de Teresópolis, né? E também da minha trajetória no município, onde eu cheguei em 1977, para dar continuidade a uma profissão que não existe mais, a de tipógrafo. Poucos podem até imaginar, mas sobreviveu até os anos 1990 essa invenção do Gutenberg, dos tipos móveis, buscado na caixinha para compor as palavras, os textos, e depois, então, transformar aquilo em impressão, né? Então, eu ainda peguei essa parte lá atrás, nos anos 1970, e cheguei a Teresópolis para trabalhar nisso. Hoje, depois do advento do computador, das fontes TrueType, essa modernidade toda e essa agilidade da informação, a facilidade também da composição eletrônica, as pessoas até ignoram, né, que uma invenção de tanto tempo atrás, de antes do descobrimento das Américas, chegou até a nossa contemporaneidade, né? Então, muito relevante saber dessa informação. Uhum. E em Teresópolis, aqui em 77, eu comecei, então, a compor comprou letras na caixa, na oficina da Gazeta de Teresópolis, que era um jornal que havia aqui. Esse jornal foi criado em 1936 e durou até 2009. E dali, então, 8, 9 anos depois, eu criei o Diário de Teresópolis, em 1988, e segue hoje aí o diário já numa realidade diferente, não é mais aquele jornal impresso, catado a letra na caixa, como foi que ele começou, e ou depois passando pelos processos de composição eletrônica, de impressão, né? Hoje o jornal é mais virtual, é mais ligado com a rádio, com a internet, com a TV, né, que é também o carro-chefe hoje do Grupo Diário, e a realidade vai mudando, mas a essência não muda, né? E a essência do jornalismo, da informação, da necessidade da gente se informar para entender melhor esse presente que a gente vive e que a gente ganhou, é importante também se adaptar aos novos tempos. Perfeito. Principalmente numa cidade como Teresópolis, né? Que é uma cidade pequena, o pessoal tá integrado na própria história, né? E nos acontecimentos locais é muito importante para o pessoal participar mais ativamente, né? Aqui no Observatório Social, a gente trabalha promovendo a cidadania, né? A participação do cidadão ativamente. Então, por isso que eu achei legal te convidar, porque, né, eu te conhecia nada. Eu te conheci através do projeto Promemória, né, Teresópolis. Foi daí que eu tive o interesse de te chamar. Eu conversei aqui no episódio passado com o Léo Bittencourt, né, que faz aqueles documentários, Reminiscências de Teresópolis, né? E eu sei que você é muito ativo no grupo dele, né, das Reminiscências, no Facebook, onde tá sempre sendo postados fotos, né, da cidade de Teresópolis. Aí eu achava legal falar um pouco sobre esse processo, né? Como que surgiu, assim, essa ideia de trabalhar com essas imagens antigas? Conta pra gente um pouco essa história. Quando eu cheguei aqui em 1977, eu passei a tentar entender a história da cidade. Sempre no aniversário do município, fazia aquelas edições especiais, contando um pouquinho da história dos bairros, da cidade, né, de como acontecia, e eu fui me inteirando a partir desse interesse, lendo os autores locais. No caso, Armando Vieira, Armando Paracampo, Osíris Raal e outros, João Oscar, que escreveram sobre Teresópolis. Mas as informações já estavam meio que ultrapassadas, né? O que havia de informação era pouco ainda, porque eu precisava saber. Quando eu fui ampliando esse meu conhecimento da história da cidade, e aconteceu um fato muito interessante, que nesse período em que eu comecei a me interessar mais, que é início dos anos 2000, foram morrendo esses escritores, esses autores do tempo mais antigo. Já tínhamos perdido o Armando Vieira, depois veio o Osíris, morreu, o Adérito Varejão também, que era um colecionador de Teresópolis, e eu fui adquirindo esses acervos, algum por compra, diretamente com a família, ou então em leilão de pessoas que compravam esses acervos e revendiam. E, por último, eu ganhei o acervo do Antônio Somavelli, o médico pesquisador da história de Teresópolis, um dos maiores colecionadores que nós tivemos aqui. Chegou a criar um museu aqui nos anos 70, o Mamute, que era um museu. Então, ele tinha muitos itens museais, muitos documentos originais, fotografias originais. Então, eu consegui acumular num acervo próprio, o Promemória Teresópolis, esses fundos de acervo, que são os fundos do Varejão, do Osíris Raal, alguma coisinha da família Vieira. O Romildo também deixou bastante coisa para mim, e recentemente o Sumavieri, que eu juntei tudo isso num grande fundo, num grande acervo. E junto disso,
Eu tenho também o que talvez seja o mais importante para a memória municipal, que é uma coleção de jornais de Teresópolis, né? Não só do Diário, que começou em 1988, mas também da Gazeta, que começou em 1936, durou até 52 a primeira fase, a segunda fase, na verdade. A primeira é de 1913 a 18, que eu tenho poucos exemplares, e depois ela ressurge em 1970 como Gazeta Serrana, e junta esse título Gazeta Teresópolis em 78. Então, esse acervo da Gazeta de 70 até 2009 também está comigo. E alguma coisa do Teresópolis Jornal. E mais exemplares avulsos, picados, de outras publicações que não duraram mais de 5, 10 números. É muito comum um jornal não ultrapassar a marca dos 2 dígitos, né? Então já é um Caramba. sucesso muito grande de publicação, um jornal impresso, naquela época, atingir a 10 edições. Então, nós temos aqui, eu tenho na minha coleção de jornais, aí no caso já é coleção, são mais de 100 jornais de Teresópolis, com títulos diferentes, né? Mais de 100 títulos Nossa. diferentes de jornais de Teresópolis. Então, muita coisa no ano 1, número 1. Né? Então, desde os anos 1900, desde 1902, que é o nosso primeiro jornal teresopolitano, que depois vieram outros jornais, então ele vai colecionar. Tem um trabalho de pesquisa que eu estou fazendo para contar a história da imprensa em Teresópolis, começando com os jornais, depois as rádios, as outras mídias, né, que vão surgindo, a TV, o rádio. Isso aí, então a gente vai acaba aprofundando um pouquinho nessas histórias também. Né? Quem escreve, quem pesquisa, está sempre pesquisando tudo ao mesmo tempo. E muita coisa, fazendo muitos trabalhos ao mesmo tempo. Né? Eu finalizei agora um livro, lancei esse ano um livro, 1922, que eu tenho ele aqui, dá para mostrar para vocês aqui. Esse livro é Claro. muito interessante. Esse é o livro da história das eleições em Teresópolis. São 2 volumes, eu contei nesse primeiro volume de 1922 até 1970, e no volume 2, que eu lanço ano que vem, eu vou contar como foram as eleições de 72 até 2020. Mas, ao mesmo tempo, eu lancei esse outro aqui, Sonetos de Teresópolis. É um livrinho pequeno, 150 páginas, mas ele traz a relação dos poetas sonetistas de Teresópolis. Né? Imaginar Uhum. que Manuel Bandeira é de Teresópolis, o Olegário Mariano é de Teresópolis, o eixo da poesia do Olegário Mariano está na Toca da Cigarra, aqui no Parque Imbuí. O Manuel Bandeira, que morou, o único imóvel que o Manuel Bandeira teve em vida foi um sobrado aqui em Agrões, na rua Antônio Santiago, e ele vivia entre nós, participava dos movimentos da cultura, dos movimentos sociais da cidade, né, festival de cinema, tudo isso ele participava. Só que nós não temos só ele, nós temos mais de 50 sonetistas, isso além dos poetas que não escreveram sonetos. Soneto é uma arte meio complexa da poesia, né? Poucos se interessam por ela, né? E Uhum. alguns se dedicam tanto que fazem sonetos maravilhosos. Então, a gente vai fazendo muitos trabalhos ao mesmo tempo. Eu lancei ano passado um livro chamado Viagem ao Passado, que traz os relatos dos viajantes de 1820 a 1920. Agora, imagina um inglês missionário que vem vender Bíblia na região serrana, subindo a serra, atravessando a Baía da Guanabara, em Falua, em barcos remados por escravos, né? Levando 3 dias para chegar em Teresópolis, saindo do Rio de Janeiro. Era uma Nossa, aventura imagina. e tanto, né? E ele relatando tudo isso. Então, eu criei uma história com mais de 30 relatos. Juntei esses relatos todos, que são de épocas diferentes, então a viagem vai evoluindo, a coisa vai mudando, não se encontra mais com negro escravo, não tem mais referência de índio na região, a estrada já melhorou um pouco, né? Já chegou a estrada de ferro, tem os acessos para Petrópolis e para Friburgo, tudo isso a cidade a região vem mudando ao longo desses 100 anos, 1820 a 1920, e os relatos na grafia original, na redação original, são deliciosos de ler, né? Então, eu gostei muito de Uhum. ter feito esse livro, foi meu trabalho da pandemia, porque muitos desses textos, a metade deles, ainda estavam na língua primitiva, estavam em francês, ou em alemão, ou em inglês, então eu tinha que fazer a tradução do livro para ver onde falava de Teresópolis, da região oceana, para ver o que aproveitava também, porque alguns relatos são muito parecidos, então eu tinha que trazer relatos diferentes. E tudo isso eu vou fazendo Uhum. ao mesmo tempo, e hoje eu estou com uns 10 livros em aberto. Cada hora eu mexo numa coisa, eu continuo na pesquisa, e noutra, tá, mas justamente porque eu tive esse privilégio de ter não apenas um acervo, como tiveram o Osíris, o Paracampo, o Armando Vieira, mas de ter todos esses acervos à minha disposição num fundo próprio, que eu fui colecionando, comprando. Eu tive também as coisas aconteceram comigo de uma forma muito generosa. Na vida foi muito generoso comigo, porque eu
formei família muito cedo, então, quando eu cheguei aos 50 anos, eu já estava com a minha família formada, todos bem-sucedidos, os filhos criados, podendo me ajudar, né? Então, com um Uhum. pouco mais de 50 anos, eu larguei essa coisa de jornal. Eu atuo muito no jornal, sou ombudsman do jornal, ajudo, oriento, mas não decido nada, né? Eu digo, tá certo ou tá errado isso? É melhor fazer assim, mas não digo, faço assim. E também não Entendi. quero saber quanto custa a conta de luz, quanto custa a água, se o empregado é bom ou não para mandar embora, isso não é problema meu. Isso tem o Júnior lá, tem a Juliana, tem os outros filhos, né? Todos ajudam da sua forma. E eu estava muito ativo ainda, com 50 e poucos anos, eu fui ser secretário de Cultura, e eu fui me dedicar a essas coisas. Então, hoje estou com 11 livros publicados, mas graças a essa facilidade, essa possibilidade de já dominar um pouquinho a história do município e de ter o acervo próprio para pesquisa. Porque mesmo nós tendo aqui em Teresópolis a Casa da Memória Arthur Dalmácio, ali na Praça Santa Teresa, que foi uma casa que eu abri em 2009, quando eu fui secretário de Cultura, o acervo ali ele está muito guardado em gavetas. As pessoas, às vezes, o funcionário não tem como localizar o que você quer, né, que não foi Uhum. treinado. Não se investiu pouco nisso de 2009 para cá. Então, você ter um fundo próprio, onde você sabe que naquela gaveta tem aquela informação que você quer, né? Ou então você quer saber sobre a notícia, ou para você ou para ajudar alguém, você vai lá nos jornais, folheia aquilo pelo ano também. Eu vivi também essa história, né? Eu estou aqui desde 77, então muitos casos assim curiosos da história da cidade, eu sei, né? Agora há pouco tempo tem um rapaz fazendo, tem um grupo aí fazendo um levantamento para fazer um filme sobre o sumiço, sobre as mortes daquelas meninas, da Fernanda, da Yara, né? Que, se é da cidade, você deve saber disso, lembrar disso. Um cigano andou matando umas meninas aí de 14, 15 anos. Isso está muito na memória das pessoas, mas quando foi 5 anos atrás, 10, 20, quem não está acostumado com a pesquisa, né, não tem muito essa noção. Então, eu Uhum. pude ir lá nos anos 2000, 2001, 2002, juntar tudo que tinha desse assunto e deixar na mão do camarada para ele fazer o trabalho. Então, ou seja, eu também contribuo dessa forma e eu tenho um prazer muito grande em contribuir, buscando informações para quem precisa, para um TCC, um trabalho de faculdade, uma tese, alguma pesquisa que alguém precisa de levantar, ou então até mesmo uma contribuição para um livro, porque toda vez que eu vou fazer um favor, buscando informação para passar para alguém, eu encontro alguma coisa que eu estou procurando há mais de mês e não encontrava, mas nem eu abro gaveta, fecho, eu fico 1 hora, 2 horas procurando, não encontro. Aí eu vou procurar uma informação que não tem nada a ver com aquilo que eu estou procurando, está lá o papel me esperando dentro de uma pasta que não era para estar lá. Então, ou Sim. seja, é muito bom isso, né? Bom de participar. E então o Promemória serve para isso, né? Depende muito da minha dedicação, do meu tempo de pesquisa, eu dedico as tardes para isso, eu trabalho muito de manhã, jardim, obra de casa, acompanhar serviço de outros que trabalham no sítio, moram no sítio grande, dentro da cidade. Então, isso me consome muito. Mas na parte da tarde eu estou enfurnado dentro do escritório, mexendo nas gavetas, mexendo nos textos, retocando algumas informações, olhando os livros, pesquisando, fazendo releitura de alguns autores de Teresópolis, porque às vezes numa primeira leitura você lê um texto e parece uma coisa para você, e quando você lê a segunda, terceira vez, você vê que faltou uma interpretação sua para aquela informação que ele deu, e aquela informação te remete a uma nova pesquisa, a buscar essa informação em outro lugar. Então, eu gosto muito disso e eu tenho esse privilégio de ter no Promemória também uma forma, não só para me satisfazer, de concluir os meus trabalhos de pesquisa, mas também de oferecer esse trabalho para outros que estão nessa luta de localizar informações sobre a história local. Entendi. Você era a pessoa certa no lugar certo, né? Você tava rodeado desse material, né? Você tá sempre sendo inspirado, tendo contato com essas histórias. Bem legal a história de como você começou a se envolver com esse projeto. Bem legal mesmo. E é legal também saber que novas pessoas buscam, né, esse material com você para fazer novas pesquisas, seja acadêmico ou documentários, né? Pra gente celebrar e resgatar a história da nossa cidade, porque como você falou aí desse caso, né, do cigano, a Teresópolis é uma cidade que ela é recheada de pequenas histórias, né, e folclore local, tem uma cultura muito viva, mas também é uma cidade muito dinâmica, né, no sentido de que nós temos muitas pessoas saindo, muitas pessoas novas chegando, e eu sinto que às vezes as pessoas elas se interessam pela cultura local, pela história local, só que elas às vezes isso não acaba chegando nelas, né? Elas têm dificuldade de ter acesso
E faltam pessoas, mais pessoas fazendo essa divulgação, né? Eu acho muito interessante quando isso é feito. Hoje, o que nós temos hoje de documentos, de fotografias, é resultado do esforço de muita gente do tempo mais antigo, né? Então, ou seja, muito material foi coletado, foi guardado com carinho, foi interpretado para chegar a informação até hoje. As pessoas falam que a Teresópolis não tem uma história ou que a memória é muito fraca, mas nossa memória é muito boa. Nós temos municípios aí onde não há informação de nada mesmo, não tem, as pessoas não sabem o mais básico, né? E Teresópolis, por essa proximidade com o Rio de Janeiro, e lembrando que o Rio de Janeiro é a capital cultural do país, ainda é, né? Embora São Paulo se arvore, né? Essa nova dinâmica do mundo faz com que outras cidades também ganhem importância, mas nunca vai deixar de ser a capital cultural do país, o Rio de Janeiro. E Teresópolis é das 3 cidades serranas mais importantes, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, a cidade de acesso mais fácil ao Rio de Janeiro. Nós somos o município mais próximo do Galeão, da porta de entrada do Brasil, né? Então, por Teresópolis ter sido tão perto do Rio, e essa aproximação da família imperial, dessa relação com Petrópolis, da elite que andou migrando, né, naquele período ali do início do Império, o município se desenvolveu com características muito próprias, né? Você imaginar que Teresópolis é um dos poucos municípios do Brasil. No sul tem um município que tem uma ligação com os ingleses, mas Teresópolis tem uma influência da colonização inglesa muito forte. Porque a gente fala muito da emancipação do município em 1891, mas a gente esquece que a freguesia de Teresópolis é tão importante ou mais que a própria emancipação. Então, a criação da freguesia em 1855 é que é, de fato, o início da cidade. A emancipação política apenas dá uma capacidade de gestão, de melhoria da cidade a partir de uma política própria, né? Não dependendo mais da política, não dependendo mais do município vizinho. Mas, quando surge essa freguesia em 1855, ela surge em cima de uma comunidade já existente, uma comunidade de ingleses que viviam ali às margens da fazenda do Jorge March, que teve o seu auge aqui entre 1818 e 1845. Então, ele vai trazer muitos ingleses para morar nessa região, e é natural isso, porque os ingleses vêm se aventurar no Brasil e vão cair naquele inferno que era o Rio de Janeiro, um calor dos diabos, entendeu? Então, eles não estavam acostumados com isso, né? Então, Uhum. logo encontraram aquele recanto maravilhoso com um clima muito parecido com o clima da Europa, com algumas horas ou um dia e meio de viagem para chegar na Serra dos Órgãos. Então, ele vai fazer a casa dele, vai progredir com algumas culturas inglesas na região e vai trazer esses amigos para morar aqui 3 meses, como veraneio, ou então até mesmo alguns morando o ano inteiro. E alguns vão alugar e tal. Então, quando surge a freguesia, já é em cima de uma comunidade existente. Quando as terras dele vão ser vendidas, essa ideia de veranear no período do calor, ela vem dos ingleses e vai ser adaptada aos interesses dos nacionais. Então, outros povos, o brasileiro comum, que não tinha essa ascendência inglesa, vai ver que é bacana passar o verão calorento num lugar fresco. Uhum. Então, vai surgir esse hábito veraneio, que é uma coisa natural no Brasil hoje, vai surgir em Teresópolis, em função da influência inglesa, né? E aqui você tinha muitas características dos ingleses que vão influenciar no processo de colonização do Brasil. Então, eu lembro que quando eu cheguei a Teresópolis, ainda havia aqui uma casa de chá em Agriões, ali próximo ao Colégio Antônio Santiago. Imagina, uma casa de chá. Isso aí é coisa tipicamente inglesa, né? O próprio Manuel Sim. Bandeira, quando ele compra a sua casa, seu sobradinho ali, a casa do Manuel Bandeira era uma casa, um prédio, um sobrado de 2 andares que tem em frente à Escola Antônio Santiago. E o apartamento dele era o primeiro, ao lado ali da Rádio Geração. Quando ele compra essa casa, ele compra porque do lado tinha uma casa de chá, onde a esposa dele, que era mais nova, que já era mais nova e cuidava dele, já estava meio adoentado, ele queria que ela pudesse receber as amigas na casa de chá como se fosse uma extensão da casa dele, que era um apartamento. Né? Ou seja, então, isso é uma coisa que durou, uma característica lá do período da colonização que durou até bem perto. Nós estamos falando de 1980, né? Então, é muito interessante essa influência. E essa característica de você ter pessoas, de ter tido o privilégio de ter aqui em Teresópolis um Armando Vieira,
que era uma pessoa bem-sucedida, filho do dono da cidade, que era Augusto Vieira, o dono da Estrada de Ferro, ele se dedicar à história da cidade, de escrever um livro que é monumental, o livro do Armando Vieira, Teresópolis, 1938, é um livro de memória oral, mas ele é fantástico, ele relata as ruas, a origem das famílias, os costumes, fala muito sobre até o Gino, dos caminhos, dos bairros, das fazendas, dos sítios, né? E memória viva mesmo, e de um texto rico, ele era muito culto, né? Isso lá nos anos 30. Depois, lá nos anos 40, experimentamos o Osíris, que era um engenheiro agrônomo, que vai ser um político, vai influenciar muito na questão da arborização urbana, vai participar da vida da cidade, tentar embelezar, tentar inserir as informações que ele tinha, que ele é muito viajado, então ele gostava de uma coisa de outro lugar, ele convencia os políticos a brigarem por isso aqui. Né? Osíris é uma figura fantástica na história de Teresópolis e vai escrever 8 livros sobre a história de Teresópolis, né? Falando das famílias, dos bairros, das personalidades, contando episódios da história da cidade, com certa limitação, porque ele não era nenhum historiador, e as informações, na época dele, eram muito mais difíceis de encontrar do que hoje, né? Imagino. Porque hoje nós temos essa facilidade. Eu fiz um livro, esse livro agora, de 1922, A História das Eleições, boa parte dele eu fiz através de uma pesquisa no acervo da Biblioteca Nacional, na hemeroteca, que lá estão os jornais à noite, Correio da Manhã, os jornais principais, Jornal do Brasil, Diários Associados, os jornais principais do Brasil estão lá. E como Teresópolis é uma cidade importante no eixo do Brasil, um prefeito tomar posse na prefeitura de Teresópolis era notícia nos jornais do Rio. Não era notícia se fosse um prefeito de Três Rios, de Paraíba do Sul, isso não saía em lugar nenhum, né? Saía só na imprensa local. Mas o que acontecia em Teresópolis era de relevância nacional, porque Teresópolis era onde aconteciam as reuniões que decidiam algumas coisas em nível de Brasil, né? Muitas coisas que aconteceram em nível de Brasil aconteceram em Teresópolis. Imaginar que o roubo à casa do Adhemar de Barros, em São Paulo, pelo aquele grupo revolucionário de Var Palmares, aquela conversa toda do período de 68, 69, essa trama aconteceu numa casa aqui em Iucas, né? De como decidir se vai criar o Var Palmares ou não, aquela coisa envolvendo Gabeira, Mink, Dilma, né, que foi presidente da República. Isso acontecia em Teresópolis, né? Muitas reuniões aconteceram na Casa do Gás, ou aqui no Parque Imbuí. Antes disso, no apartamento que ele morava, no edifício Comodoro. Reuniões na casa do Dutra, ou do Irã Dutra, que era irmão dele, da casa do Faria Lima, que morava aqui no Bom Retiro. Então, Teresópolis é um bairro distante do Rio de Janeiro. E também faz parte desse centro de poder, né? Até um centro de poder que não era do Império, porque a coisa ligada ao Império era mais Petrópolis. Mas quando acaba o Império, começa a República, tá, alguns eventos vão migrando para Teresópolis, onde moraram muitas pessoas importantes, e as pessoas importantes daquela época vinham passar final de semana aqui, discutir os assuntos aqui e influenciar na vida local. Então, em função disso, muita coisa ficou guardada para a memória. E a partir do momento que você conhece essas histórias, você passa a ter um apego tão grande pela cidade, porque a história, o conhecimento, ter memória de si próprio, né? Conhecer a própria história, esse pertencimento, ele muda a sua vida, né? Então, não há como você gostar de alguma coisa que não conhece. Você só gosta do que conhece. Então, como é que você vai gostar da cidade se não sabe como ela surgiu, quem foram os personagens mais importantes dela, né? Como ela se forma, como ela evolui? Isso é muito importante. Eu lembro que há uns tempos atrás, e já esse tempo atrás é bastante tempo já, tem uns 4 ou 5 anos, eu estava antes da pandemia. Então, a pandemia é um marco temporal para a gente, né? Então, sim, aí tem pandemia, 2020. Então, foi antes da pandemia, então tem mais de 3, 4 anos. Eu estava numa escola falando para um grupo de crianças e fiz um exercício com elas, eram crianças pequenas, de 10, 11 anos, e perguntei a elas sobre a origem, sobre a família dela, porque é incrível, num grupo de crianças hoje, boa parte delas não sabe o nome do pai, o nome do avô e bisavô, nem pensar, poucos sabem. E olha, como é que você vai gostar de uma cidade se você não conhece a sua família, né? Então, nós temos esse hábito, essa prática de buscar saber das origens, coisa que um inglês, um alemão, um francês, um europeu, né? Ele tem um apego muito grande. Ele sabe quem é o trisavô, de conhecer intimamente. Sim, nós é verdade. Não conhecemos intimamente os avós, não admiramos os tios, avós,
Então, essa coisa de conhecer a família é muito importante, né? E eu perguntei aí, um garoto, muito timidamente, ele falou para dentro, Fish. Eu falei assim, eu entendi, Fischer. Aham. É, eu peguei ele no flagrante, né? Aí ele falou assim, mas você parece que está com vergonha do seu sobrenome, rapaz. Se eu não gostasse tanto do meu nome Pérez, eu trocava contigo na boa, um por um, sem querer volta. Uhum. O Fischer é um personagem riquíssimo da história de Teresópolis. Esse cara, quando ele vem para cá, ele vem junto, ele lutou, os dois irmãos, Alberto e Constantino, eles lutaram contra Napoleão, ao lado da Inglaterra. Eles viveram no Brasil, em Teresópolis, como recebendo o soldo militar do governo inglês, porque eles eram soldados ingleses, embora eles fossem suíços, né? E Uhum. construíram uma fazenda aqui, que quando o imperador Dom Pedro II veio aqui em Teresópolis a única vez, em 1876, fez questão de visitar a fazenda do Fischer, porque a Olha fazenda do só. Fischer tinha umas roseiras, a casa dele tinha violino, tinha uma biblioteca com livros dos autores europeus daquela época. Então, por favor, goste desse nome. O menino ele foi assim se ajeitando na cadeira e se tornando uma pessoa importante dentro da sala, porque esse apego à própria história ele é transformador. A cultura é transformadora, né? E a memória é fundamental para você se entender como gente. Né? E os políticos fazem de tudo para você não ter memória. Para eles é importante Uhum. que você não lembre nem do ontem, porque o ontem condena, o passado condena essa gente. Né? Então, Claro. no momento que a gente passar a olhar mais para o passado, nós vamos entender o presente. E um homem que entende o presente, ele é um perigo no futuro, porque ele não vai querer porcaria para representá-lo em Brasília, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual. Ele vai pensar. E o homem que pensa realmente é extremamente perigoso. Sim, nossa, adorei a sua fala. Com certeza, concordo plenamente. E realmente, né, Teresópolis tem esse benefício que você falou, é uma cidade privilegiada, com um registro histórico muito forte, né? Muitas figuras que passaram, muitos livros. E realmente, a maior parte das pessoas, é um problema, acho que do Brasil, né? Elas não conhecem a própria história, não conhecem a história da cidade, o nome da família. Você tem muitas pessoas de lugares diferentes viajando, né? Às vezes a família ela não cria raízes, ela acaba se mudando. Eu mesmo, meus pais, eles me criaram fora da cidade natal deles, né? Então, eu acho que por conta disso, isso acaba se perdendo com o tempo, né? E é uma pena, porque como você mesmo disse, a pessoa que ela conhece a própria história, ela vai cuidar da própria cidade, ela vai cuidar, né, zelar pelo ambiente em que ela vive. E a pessoa que não tem esse contato, que ela muitas vezes acaba não gostando nem da própria cidade, né, do próprio nome, ela não vai prezar por isso, né? Então, isso acaba refletindo nas nossas políticas sociais, né, nos nossos representantes eleitos. Esse é realmente a maior importância, na minha opinião, desse tipo de papel. É daí o trabalho do Pró-Memória. Né? O Pró-Memória ele cumpre essa função de guardar as informações. Muita coisa que eu tenho guardado no Pró-Memória, eu não vou conseguir transformar isso num trabalho, né, de pesquisa que possa ser palatável pelo público, porque o documento primário ele é muito rígido, né? Você precisa interpretá-lo. Então, é preciso que aquilo se transforme numa história. O jornalista, quando ele se mete a ser historiador, como ele já vive de contar histórias, ele já passa para alguém uma coisa com início, meio e fim, que é o sabor do texto, né? Textos precisam ser vistos como histórias. E nós temos aí o exemplo, né, da revolução que foi para a história do Brasil, quando um jornalista, o Laurentino Gomes, se mete a escrever sobre a história do Brasil. Então, ele vai escrever 1808, depois 1922 e depois 1889, que são livros que você lê como uma história, como estivesse vendo um filme, né? Não aquele texto sisudo do historiador que está Uhum. preocupado com a data, com os detalhes que o leitor não vai perceber, né? Então, esse trabalho é muito importante e é muito importante que a gente conheça mais. Eu acredito muito que vai haver uma transformação muito grande em Teresópolis no momento que o teresopolitano conhecer mais a sua própria história. Eu ando muito no Brasil, eu nunca saí dos limites do território nacional. Eu já fui bastante para o sul e vou muito para o nordeste. São os dois pontos que eu estou sempre caminhando para cima ou para baixo,
em função de família, tem parente no Sul, tem parente no Nordeste. Então, quando eu vou para esses lugares, e aí eles começam a conversar, eu sou muito falante e tal, o cara vai falar da região serrana, vai falar de Teresópolis e tal, e aí o cara fala assim, Teresópolis, poxa vida, eu tive pertinho, eu tive em Petrópolis, porque a pessoa visita muito a cidade imperial. E aí você fica imaginando, Teresópolis é a cidade de Teresa. Uhum. Por que nós não temos aqui um museu da Teresa Cristina? Porque esse viajante, e há muita gente que vem a Petrópolis todo ano para conhecer a cidade de Pedro, se ele souber que tem uma salinha aqui com alguma coisa da Imperatriz, ele vai vir passar um dia em Teresópolis para conhecer aquele museu, porque o viajante, o viajante do turismo histórico, ele é um contador de vantagem, ele quer contar para um amigo que esteve em tal lugar, que viu tal coisa na parede, entendeu? Então, ele não vai deixar de vir a Teresópolis. Eu posso garantir que no primeiro, segundo ano, uns 20% ou 30% desse visitante de Petrópolis já está vindo a Teresópolis só por causa de um museuzinho que se abrir aqui. Né? E a gente Sim. está falando de uma cidade que é também uma referência em outras áreas do turismo. Nós temos um turismo rural muito forte, nós temos um turismo de montanha, que, Uhum. olha, eu fui no Sul uma vez, me encontrei com o secretário de Cultura e Turismo de Gramado, e a primeira coisa que ele me falou, eu tive em Teresópolis, eu fui eu cheguei lá porque eu fui a Petrópolis, fiz a travessia em 3 dias, e a minha família estava esperando, o carro estava me esperando em Teresópolis para me levar para o aeroporto. Ou seja, essa travessia Petrópolis-Teresópolis, ela é uma referência para o Brasil de montanha, né? de atração turística. E é um deslumbramento, não há como. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Quando você subir o Dedo de Deus, a Agulha do Diabo, as nossas cerca de 30 montanhas que nós temos no Parque Nacional para visitação, ou então fazer a travessia, você sai encantado com essa região. E as pessoas que vêm a Teresópolis e fazem montanha, embora seja, ela está ali acompanhada de um guia, que é caro, ela tem uma estrutura de montanha que não é barata, né? Ela consome bastante da cidade, ela deixa na cidade a mulher e os filhos gastando no shopping, deixa o cartão lá com a mulher e vão gastando dinheiro, né? Porque eles são pessoas que têm um poder aquisitivo, então não explorar esse turismo, esse turismo de montanha, ou de aventura, é um desperdício, né? Você não, quando uma pessoa de fora vem a Teresópolis, olha a cidade, tá, mas resolve ir na roça, ir no interior, e quando olha aquelas plantações, aqueles canteiros de alface, aqueles morros subindo e descendo, verde claro, verde escuro, vários tons de verde, né? O cara fica encantado com aquilo. E a gente não vende isso, né? O turista vem a Teresópolis, ele vai na feirinha, passa o dia ele andando para lá e para cá, para lá e para cá, comprando, às vezes, nem sempre artesanato, comprando muita muamba, que é natural até que tenha, mas você tem que Uhum. também incentivar a produção do artesanato, como se incentiva em Paraty, incentiva em alguma cidade do interior de São Paulo, como se incentiva na Argentina, no Chile, né? Lá você tem, não é só venda artesanato, toma sua barraca aqui. Não, ensina ele a trabalhar com artesanato de vidro, artesanato de lã, as várias possibilidades de artesanato. Né? Então, quando a gente viaja, a gente vê muitas possibilidades que poderiam aproveitar melhor, porque você está conhecendo coisas novas. Né? E a gente, às vezes, não conhece nem a própria coisa que nós temos, que é a Uhum. nossa própria história, a nossa referência para falar para as pessoas. E as pessoas são muito ávidas por história. As pessoas gostam de ver histórias. E tanto que a gente está até hoje ouvindo histórias do mundo, né? E ignora a nossa própria história, que é muito rica e que precisa ser melhor conhecida. Daí ser importante esse envolvimento das pessoas com a memória municipal. Eu vejo com bons olhos o interesse das pessoas pela memória municipal. Tá, nós temos aí uma casa de memória, cada vez está recebendo mais acervos, está enriquecendo bastante o acervo da Casa de Memória com a contribuição de muitas famílias. É, o Léo Bittencourt fez alguns filmes contando a história do município, eu tive participação em alguns deles. Nós estamos aí, eu tenho 11 livros publicados, são livros recentes da história de Teresópolis, nós temos aí muitos livros da história, contando a história de Teresópolis. Nós temos muitos autores que escreveram sobre Teresópolis. Você está vendo aqui atrás, eu tenho uma biblioteca, eu tenho uma biblioteca de 2 paredes, Uhum. mas eu me desfiz da minha biblioteca de autores nacionais, eu tinha uma biblioteca muito grande, eu tive que me desfazer porque eu não tinha espaço. No primeiro piso aqui do meu escritório é uma biblioteca só de jornais, só tenho livros de jornais. E aqui em cima, essa biblioteca aqui é de autores de Teresópolis. Eu dediquei o Caramba. meu espaço só para os autores locais, porque
o camarada escreve um romance, ele acaba falando de alguma coisinha, que aquilo é também uma parte da história de Teresópolis. Embora seja uma Claro. história, uma ficção, mas ele sempre se baseia em alguma coisa da cidade. Então, nós temos aqui mais de 500 autores que escreveram livros sobre Teresópolis. Romance, crônica, não é necessariamente livro de história da cidade, de história do município, nós temos cerca de 100 e poucos livros só, de pessoa, só, Só, mais de né? 100 Aham. livros. Já é muita Olha que coisa. coisa louca isso, né? É muito importante saber que tanta gente produziu e cada um com alguma informaçãozinha, né? Às vezes o livro é pretensioso para falar de um assunto muito rebuscado, mas sem querer a pessoa coloca 2 ou 3 informações que vão ser cruciais, que não vai estar em outro lugar nenhum, não vai estar em nenhuma outra publicação. Então é muito importante a gente ter esses livros e manter esses livros vivos, porque muitas famílias, muitas pessoas não sabem que o pai às vezes escreveu um livro. Muitos livros se perderam ao longo do tempo. Eu tenho livros aqui que são únicos, que o autor não tem mais, a família não conseguiu guardar, o livro esgotou, porque não fez uma tiragem pequena, não acabou não editando, não fazendo a Uhum. segunda edição. Então, ou Muito seja, é comum, muito né? importante que esses livros sobrevivam, porque contam a história da cidade, contam os costumes, né? Contam, guardam informações que vão ser importantes mais à frente para alguém, né? Porque esse mundo está passando por um processo de transformação muito grande na informação, mas a informação ela vai ser relevante da forma que ela vier, seja na mídia que vier, e não dá nem imaginar o que está mais por vir, porque é tão revolucionário o que está acontecendo. Eu que sou do tempo do tipo do Gutenberg, né? Eu trabalhei naquela coisa, fazendo bula de remédio, catando letra uma por uma na caixa. Depois eu vou ver surgir a composição eletrônica, a impressora de margarida. Não sei se você ouviu falar sobre isso. Era uma Pior que loucura, não. era uma máquina, uma matricial, era uma máquina matricial que imprimia com a letra, né, jogando a tinta no filme para fazer o fotolito, que já era uma revolução. Aquilo permitia, o fotolito era muito caro, então ali você podia ter a, Uhum. uma tecnologia mais em conta, né? Depois vem a gravação das fontes das famílias TrueType, vem a gravação da imagem da fonte em EPROM, né? A pessoa hoje liga o computador e diagrama um texto, muda o título, aumenta, faz a revisão, não tem ideia do que era. Há pouco tempo atrás, início dos anos 2000, já, o que era compor um texto, fazer uma composição eletrônica, a dificuldade que era, porque isso surgiu, essa evolução foi muito rápida mais à frente, né? Mas naquele início ali da transformação do tipo móvel, do tipo fixo, né, que é o tipo da caixa tipográfica, para linotipo, que era o tipo fixo, de linha inteira, né, compor uma linha inteira. Eu cheguei a trabalhar com linotipo, eu tive linotipo no Jornal Diário, lá nos anos 89, 90, para depois entrar, então, no processo de composição eletrônica, mas era uma coisa muito demorada. Uhum. Você não tinha as famílias todas, eu fazia um corpo 8, 10, 12, 16, 24. Não, a memória do computador tinha limite para 2 ou 3 fontes. Ou você escolhe imprimir todo o seu texto num corpo 8, 9, 12, descarrega, desliga o computador, carrega uma fonte 16, descarrega 16, carrega uma 24, para imprimir aquelas letras, aquelas palavras, para depois montar no papel, colar com cola, print. Cola print é coisa bem Entendi. antiga, hein? Sim, Mas é uma sim. coisa um pouquinho recente, alguns ainda lembram o que é isso. Então, ou seja, essas tecnologias todas foram para o passado. E nós temos essa agilidade da informação hoje. Mas o mundo novo que vai vir, e não vai demorar muito para vir, está chegando por aí, vai ser uma coisa mais revolucionária ainda do que nós temos hoje. E não Sim. dá nem para imaginar que revolução é essa que ainda pode acontecer na informação, porque já estamos longe demais, né? Não tem mais algo. Falta o que agora? A teleportagem, né? Como os filmes de ficção, só é o que está faltando, porque já avançamos muito na informação, né? Mas Uhum. tudo isso, todo esse futuro vai ter que usar a referência do passado. Então, é necessário que se guarde o que se tem, guarde uma imagem, que valorize, que entenda como é que surgiram as mídias, né? Como é que surgiu o cartão postal. Eu escrevi um livro sobre a história do cartão postal. Olha, que Teresópolis, legal. nós temos mais de 500 cartões postais de Teresópolis. Uhum. E as imagens mais fantásticas de Teresópolis dos anos 10, 20, 30, elas só sobreviveram porque elas se transformaram em cartão postal. Alguém pegou aquela fotografia original,
fez um cartão postal com tiragem de 1.000, 2.000, 5.000 exemplares. Muita gente distribuiu aqueles cartões postais por aí, e um deles sobreviveu para a gente poder se deliciar com uma imagem dos anos 20 em Teresópolis, né? Não é a Uhum. fotografia original, é a reprodução de um cartão postal. Ou seja, essas mídias, ao longo do tempo, todas elas foram importantes. E certamente que hoje nós estamos fazendo também alguma coisa que a gente está deixando na gaveta, num cantinho qualquer da sala, que aquilo vai ser importante no futuro para dar memória desse nosso tempo de hoje, né? Nós temos um tempo que a memória se perde muito rápido, que tudo é muito volátil, mas que, no final, algo disso, uma essência disso, vai sobreviver para contar esse nosso tempo no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Como foi a Casa da Memória, né? Você Uhum. conhece ali a casa que a maioria das pessoas conhece, a Casa da Memória Arthur Dalmaço, ali na Praça Santa Teresa, antiga Sim, sim, Biblioteca já fui lá. Municipal. Aquela casa foi construída em 1922, 22, por um cara que foi prefeito aqui. Empresário do Rio, ganhou a prefeitura para ser prefeito num período em Teresópolis, porque a prefeitura era nomeação, né? E ele vai construir aquela casa, ela tem o nome de Vila Cecília, porque Cecília é o nome da esposa dele. Então ele faz uma casa toda elegante com o nome da mulher, né? E aquela casa ali, ela representa, para a história de Teresópolis, o período das vilas, porque a maioria das casas de Teresópolis, naqueles anos 20, de 15, de 10 até 25 a 30, todas as casas tinham aquela característica. Imagina uma cidade só com aquelas casinhas, né? Que é o que Entendi, tinha em muito bonito. Teresópolis, que é o período das vilas. Então, ou seja, e as pessoas colocavam o nome, fazia uma casa. As pessoas querem agradar uma garota, arruma um presente muito, muito bonito para elas, né? E o marido, quando queria agradar uma esposa, fazia uma casa muito elegante, com jardim, com cerquinha na frente, com plaquinha, com tudo muito agradável, e dava o nome daquela de Vila Cecília, Vila Ivone, Vila Ione, Vila Zilá. Então, essas casas com o nome de vila eram o nome das mulheres, ou então da filha mais velha, daquela. Ele queria homenagear alguém da família, especialmente a esposa, e dava o nome dessas casas. Então, o período das vilas da várzea, porque o alto tinha menos vila, o alto já era mansões, a característica do alto é diferente. Então, e no final, quando se tomba aquela casa e preserva, desapropria e preserva para virar uma biblioteca e depois virar a Casa da Memória, você tem um espécime de um período muito rico da cidade, um período da Belle Époque brasileira, né, que é aqueles anos ali, 1910 e 20, e você preservou isso através de um elemento físico, porque se não for aquilo, você tem somente as casas, né, que são as casas de vila, ou então os sobrados, os solares, que são os antigos casarões que existiam na várzea e que também não existem mais, que todos eles deram lugar a uma construção mais densa, né, para melhor ocupação do território. Sim. Então, ou seja, conhecer essa dinâmica do processo evolutivo é muito importante para a gente. E só conhecendo esse tempo passado que a gente vai entender o presente. Não tem como, não é só, não é, vai ser no livro, nas formas que você vai pesquisar. É preciso que você conheça, tenha referência desse passado. É só conhecendo quem foi seu tio, seu avô, seu bisavô, de onde vem a família da sua mãe, que você vai gostar mais da família, da própria história, né? Você vai ter essa preocupação com o sobrenome, com a sua origem, seja dentro do próprio país. A gente é um povo que migra muito, né, de um lado para o outro, está sempre andando, né? Sim. Bem do homem isso, né? Ou então seja de uma outra nação que você veio, mas a origem do seu nome, a origem da sua família, tudo isso é muito importante você saber também. E essa provocação tem que ser feita pela educação, não é só pela cultura, né? Aquela secretaria pobre que as prefeituras têm. Tem que ser pela educação, pela rica educação, que tem tanto dinheiro que esbanja, que joga fora, que contrata coaching, que constrói prédio e destrói prédio no ano seguinte, que joga dinheiro pelo ladrão, e que não se preocupa com essa informação tão básica, que é a informação voltada para a cultura, para o conhecimento da própria história. Perfeito. Você foi secretário da Cultura, né? Você mencionou. Você acha que atualmente falta o que para as pessoas terem mais acesso à própria história? Você acha que falta um investimento maior, né? Ou, como se pode falar, projetos mais eficientes para levar? O que você acha assim que falta? Olha, eu fui secretário de Cultura em dois períodos, em 2009 e 2010, e depois um ano em 2013.
eu tive a sorte de ter sido secretário de Cultura num período muito rico da cultura no Brasil, que eu fui secretário de Cultura com o ministro Gilberto Gil, né? Então, o ministro da Cultura então, era uma coisa revolucionária para a cultura brasileira. O Gilberto Gil, ele mudou a cara da cultura no Brasil. E, a reboque dessa transformação que vinha acontecendo em nível nacional, nós fizemos também uma transformação municipal. Então, o Conselho de Cultura, esse olhar para a cultura de raiz, esse olhar para o patrimônio, para a memória, tudo isso surgiu naqueles anos ali, 2009, 2010, com esse período que eu estive na cultura. Não era muito a minha área, eu sou mais da questão ambiental, eu tenho essa vertente mesmo da questão ambiental muito mais relevante para mim, mas eu acabaram me colocando na Secretaria de Cultura, era que sobrou no governo para me colocar no governo, eu aceitei e tentei entender como aquilo funcionava e conseguimos fazer ali, moldar uma secretaria que ela segue no mesmo estilo até hoje. A cultura não mudou muito, ela aproveita muito dessas contribuições, que não são necessariamente contribuições minhas, mas contribuições daquele período. Né? Imaginar que em 2010 nós participamos o governo federal fez um projeto para os municípios, oficinas nos municípios, para os municípios migrarem entre eles, para entender como cuidar de patrimônio, cuidar de fotografia, cuidar de memória, cuidar de realização de evento, cuidar de programação de projeto, de elaboração de projeto, e nós participamos de tudo isso. Eu lembro de uma oficina que eu participei em Rio das Ostras, né? O município foi convidado para participar em Rio das Ostras, nessa oficina, que era sobre como montar um museu. E aí, quando salão grande, muita gente, foram mais de 15 municípios que participaram disso, e aí a menina que era a diretora do museu na Bahia, um museu, olha que coisa interessante, um museu de roupas de escravos, né? Um museu para isso, né? Bahia tem muitos museus assim temáticos, né? E aí, quando ela vai perguntar quem eram as pessoas, cada um dava o nome, a função, né, secretária que trabalhava, e eu dei meu nome, Vanderlei Pérez, eu sou o secretário de Cultura em Teresópolis. Aí a minha falou assim, poxa vida, primeira vez que um secretário de Cultura participa da minha oficina, que honra é essa? Olha que Entendi. coisa interessante, uma oficina fantástica, um curso maravilhoso, e os secretários às vezes não frequentam, não vão lá para saber como é que é. Né? Então, ou seja, eu participei disso aí, da criação do Conselho de Cultura, das discussões e das dificuldades que nós tivemos nas discussões com relação ao Fórum de Cultura, porque o Fórum de Cultura representa os artistas e os interesses que os artistas têm na área da cultura, e isso é meio que conflitante com a demanda da secretaria, que é uma demanda de Estado, é uma demanda de governo, né? Então, mas levamos bem também, fiz muitas amizades ali, aprendi muito com essa turma do fórum, participamos desse fórum, então a gente participou de um momento revolucionário. Agora, para a cidade, nós precisamos muito de uma casa de memória que funcione de fato. Né? Eu deixei a secretaria, eu deixei a casa de memória com 9 funcionários. Hoje tem 2 ou 3 lá. Eu deixei com Uhum. funcionários que foram capacitados nessas oficinas, que aprenderam a lidar com restauro de documentos, com manuseio de item museal. E esse povo já se aposentou, não foi substituído por outro com a mesma expertise. Né? Uma casa, ela depende de pessoal qualificado para trabalhar, não apenas pessoal com boa vontade. Temos lá muita gente com boa vontade, mas são funcionários, é um grupo muito restrito de funcionários Uhum. que não tem condições de atender, e a casa se desvirtua quando se vê como museu. A Casa de Memória não é museu, a Casa de Memória é uma casa de memória para atender pesquisadores, historiadores, alunos que estão fazendo trabalhos escolares voltados para pesquisa. Só cumprindo isso, está cumprindo um papel magnífico dele dentro do espaço. E nós precisamos muito aqui de um museu municipal, aí sim, Sim. museu para mostrar a máquina de escrever antiga, um telefone Motorola PT 550, que é coisa recente, que não... o cara olha aquele tijolo de 1 quilo, o cara andava com isso na cintura, que loucura é essa, né? Isso é um item museal, um item muito importante para ser mostrado para turistas, nós somos uma cidade turística. Né? Então, uma cidade onde você possa apreciar a escadinha que os conquistadores de Deus passaram por ela, né? Os primeiros que subiram o Dedo de Deus, a partir dos anos 30, a escadinha de Deus é um item museal muito interessante, existe ainda. Nós temos muitas coisas que podem ser mostradas e podem provocar o interesse nessa vertente do turismo e do turismo da história local.
temos muita coisa a fazer. O artista nós temos aqui muitos valores na área da música, na área das artes, né? Que podem contribuir, mas depende do governo estar voltado e interessado nessa questão. Infelizmente, nesse momento que a gente vive, ainda mais agora, com esse extremismo da política que experimentou nos últimos 4, 5 anos aí, com o povo achando que você tem que ficar num canto ou no outro, esquecendo que o melhor lugar para ficar é no meio, que no meio você contempla as duas opiniões, né? Quando você Uhum. vai para um lado, você já bloqueia completamente o que o outro precisa falar para você e que precisa te colocar na cabeça para você se interessar mais e saber mais daquilo que você está falando também para defender aquela sua tese. E o extremo é muito ruim. Então, nós passamos por esses períodos complicados e vimos passando por uma questão também de recursos mesmo, não só no município, mas no Estado. O Estado está quebrado, o país está quebrado, o município está enrolado com precatórios. Essa realidade nossa faz com que as pessoas, que os administradores, os políticos, se preocupem mais com o imediato que a pessoa precisa. As pessoas precisam de se locomover da moradia até o emprego, precisam de levar um prato de comida para casa. Então, ou seja, isso é essencial para a vida delas. Então, a cultura não é. A cultura vem como um lazer, como uma segunda necessidade, não é aquela necessidade essencial. Isso é muito ruim, porque ela é essencial. É preciso que você se alimente também do belo, né? Se alimente do conhecimento, para isso te transformar e você conseguir buscar as outras coisas, os outros elementos que você precisa. Então, se você não tem conhecimento, se você não tem educação, se você não tem cultura, se você não tem um discernimento de como as coisas são, você não vai nem conseguir ganhar o seu prato de comida, porque você precisa de entender esse mundo em que a gente vive. Você precisa saber como é que funciona a política estadual, a política nacional, por que está acontecendo esses conflitos ao longo do mundo, né? Esses conflitos ocorrem naturalmente a cada período, né? Vem acontecendo. Então, é necessário, passa pelo conhecimento. Mas, em função das dificuldades, a gente vive muito imediatismo. E o imediatismo é muito ruim, porque ele te remete a uma necessidade de sobrevivência. E a política vive também disso, né? A política sabe que um prato de comida dá um voto, entendeu? Claro. E o conhecimento não dá nada, em tese, para essa pessoa que vive da política. Então, a política é muito imediatista. Ele quer o resultado porque ele tem que se reeleger, ele tem que ser bem aprovado, e ele vai ser bem aprovado quando ele distribui favores, e favores que outros pagam, né? Eu Uhum. cheguei semana passada, 1º de outubro agora, eu fiz 65 anos. Eu já tinha um compromisso já de bastante tempo de me negar a usar esses favores que os políticos dão para os idosos. Eu não quero estacionar em vaga privativa para idoso, eu não quero prioridade para nada, eu não preciso disso. Se eu tiver com dificuldade para andar, eu vou querer uma vaga de deficiente, uma vaga que eu preciso, é uma necessidade. Mas as pessoas se esquecem que nós estamos aí hoje com um sistema de transporte urbano, por exemplo, quebrado, sem condições de dar uma qualidade de transporte urbano, porque se permitiu que o transporte urbano fosse voltado apenas para transportar criança de graça ou idoso de graça. Cadê o Uhum. pagante? Aí as pessoas pensam, mas não posso ser contra isso, é um direito. Não é um direito, mas cadê o dever de quem vai pagar essa conta? Porque a empresa não é boazinha, ela não tem que dar passagem para ninguém. Sim, O claro. político é bonzinho, ele dá passagem para o outro pagar, mas quem é o outro? O outro é o passageiro pagante. Então, quem paga passagem, quem vai pagar a minha passagem de graça no ônibus, só porque eu tenho 65 anos e eu estou no vigor do meu corpo, é o camarada que fica atrás do balcão o dia inteiro para ganhar um salário mínimo e meio. Isso não é justo. Esse modelo de gratuidade, de favores que o político inventa, em busca do voto, apenas em busca do voto, né? Então a gente vive, eu tenho pavor desses políticos que fazem isso e que não entendem a necessidade de você transformar isso, de você mudar essa forma de comportamento do político, né? Então quer criar o favor para alguém, crie um fundo para gerir esse custo, para custear isso. Não pode ser nada de graça como vem sendo, né? E tem acontecido muito isso hoje. Então, em função dessas dificuldades que o Brasil vive e que o município vive, o Estado vive, se preocupa muito com o que é de imediato. As pessoas precisam de um lugar para morar, precisam de um prato de comida, precisam de deixar o filho em algum lugar, seja numa creche, numa escola, para poder ir trabalhar. Essas coisas essas necessidades do homem, em função da precariedade
da economia, vão fazendo que a gente deixe a cultura de lado, deixe a educação de lado, a educação de fato de lado, né? Porque de primeiro você ia para a escola para buscar conhecimento. Depois você passou a ir para a escola para buscar um diploma. E hoje você vai para a escola para buscar um prato de comida. Cadê o conhecimento? Cadê a importância do conhecimento? O diploma ninguém mais quer saber dele, porque o diploma em nada hoje, na maioria das vezes, é quase nada. Porque até mesmo nas profissões, você tem que estar numa associação para poder exercer aquele diploma. Seja, tá aí os conselhos, né? Que você tem que estar num conselho para você exercer aquela profissão. Então, Sim. e a escola virou um restaurante de criança faminta. Essa é a realidade da escola, da rede municipal de ensino. Hoje, as pessoas vão para a escola porque precisam de comer, porque em casa não tem comida. Isso não tem cabimento, porque a escola é onde você vai se formar como cidadão. Você precisa ser informado do seu mundo na escola. A comida é essencial, é necessário, mas não pode ser o objetivo da escola. Então, hoje, a escola vive em função de distribuir comida para as crianças e substituindo o que era até pouco tempo, que era entregar um diploma que não valia de mais nada. Porque o que o patrão precisa hoje é de uma pessoa safra, que conheça o mundo, que sabe desenrolar, que sabe entrar na internet, que sabe fazer uma coisinha ou outra. Ele não quer saber se o cara tem diploma. De primeiro, você com diploma de contador, você tinha a possibilidade de ter uma boa casa, um bom carro, criar uma família com um bom status. Com apenas um diploma de contador. O que você faz com um diploma de contador hoje? Sim, não é mais suficiente, né? Com vários outros diplomas. Então, a realidade vai mudando. Então, quando você começa a adquirir conhecimento, você passa a ter discernimento desse mundo e das transformações que ele impõe, né? Que o novo tempo impõe. E hoje nós temos uma demanda muito maior disso, porque a mudança em função dessa agilidade, da internet, das mídias sociais, as mudanças vão ser muito mais rápidas. As mudanças que levavam antes 10 anos, acontece agora em um mês, uma semana. Então, você tem que estar muito mais antenado, sabendo de muito mais coisas para conseguir entender esse novo tempo e sobreviver bem nele. Senão, nós vamos criar de novo uma sociedade de párias, né? De alguns que se especializam para poder sobreviver bem e outros que vão saber, estão vivendo, mas não sabem como estão vivendo ou como sair daquela condição que eles não estão gostando para viver. Então, essas transformações da sociedade são muito complexas, muito complicadas, e sem esse conhecimento você não vai conseguir fazer se aproveitar essas transformações em seu favor, e vamos criar uma sociedade ainda cada vez mais carente de espertalhões, de políticos que se aproveitam da pobreza para continuar na profissão da política, né, que não era para ser, e isso tudo é muito ruim. Na área da cultura, é muito mais ainda, porque quem é que vai querer ir na livraria comprar um livro se o conhecimento não está na pauta do dia, não está no cardápio dele, né? O cardápio dele está composto do transporte, da criança para deixar uma creche, as demandas da sociedade hoje, da sociedade mais carente, pelo menos, elas são muito maiores. E elas não mudam muito também daqueles que têm poder aquisitivo. Tem muita gente com poder aquisitivo vivendo mal porque não tem o entendimento de como fazer bom proveito desse dinheiro que tem, né? Então, ou seja, é tudo falta de cultura, falta de conhecimento, isso é muito ruim para a gente. É uma luta constante, a gente faz o nosso papel de lembrar sempre que se você não tiver conhecimento da própria história, você não tem não vai ter um conhecimento do presente, você não entendeu o passado, você não conhece o presente, e se você não entender esse presente que está aí, se isso for uma coisa que existe, que você, como se você não fizesse parte disso, você não vai ter um futuro bom, não, meu caro. Você só tem futuro bom se você entender o presente. E só para entender o presente, só olhando o passado, não como saudosismo, mas como reflexão. Olhar o passado e entender por que nós ganhamos esse presente daquele povo antigo, né? Porque a palavra presente tem esse duplo sentido, né? O Verdade. tempo presente e o presente que nós recebemos. Então, se você não entender como nós temos esse presente, não vai sonhar com uma coisa melhor, nem adianta tentar sonhar com uma coisa melhor no futuro. Gostei muito da sua análise. Eu concordo com muitas coisas, realmente. Essa questão das prioridades, né? Tem aquele conceito que é conhecido como a pirâmide de Maslow, né? Que você tem na base as coisas mais básicas da humanidade, né? Alimentação, sono, segurança. Aí depois vão vindo as coisas mais, poderia se dizer, supérfluas, né? Que poder, satisfação pessoal, conhecimento, né? Infelizmente, no Brasil, as pessoas elas estão nas camadas mais baixas, né? E aí
a política é um reflexo do povo, né? Os políticos eles entregam o que a população vai responder mais imediatamente no período da próxima eleição, 4 anos, ou enfim, varia um pouco dependendo do cargo, né? Mas aí eles acabam entregando realmente esses. Aplicando os recursos, né, de uma forma mais imediatista e acaba não sobrando, né, não tendo espaço para esses investimentos que dariam retorno a um longo prazo, talvez. Realmente, acredito que essa sua leitura faz muito sentido mesmo. Nós somos um povo, nós somos uma nação muito nova, né? O Brasil, embora ele tenha sido descoberto em 1500, o Brasil só tem 200 e poucos anos. O Brasil foi redescoberto em 1808, até porque nós não devemos considerar como país descoberto aquele período de 1500 a 1800. O Brasil ele vai ser descoberto de fato com a família, com a chegada da família imperial ao Brasil. Então, ou seja, imagine um país com 200 anos, né? Não é nada, não tem Sim, como, é uma coisa que está começando agora. Não dá para a gente brigar com a cultura milenar dos países asiáticos ou da própria Europa, que tem referências, né? Da Europa, você pega uma criança e vai falar, se você perguntar para ela da família, ela vai, algumas vão lembrar até 300 anos atrás, entendeu? Então tem essa referência, nós não temos essa referência. E nós não conhecemos as coisas mais básicas, nós somos muito influenciados por essa coisa da nossa miscigenação, das nossas misturas, né? A gente acabou se influenciando, fazendo uma cultura local, né? Nós nos transformamos num povo muito bom, muito generoso, mas ao mesmo tempo também muito indolente, muito na expectativa de um salvador da pátria, de que um milagre vai acontecer. A gente acredita muito na loteria, né? E, na uhum, verdade, não existe loteria, não existe almoço grátis, não existe nada disso, isso é tudo falso, entendeu? Nós vamos ganhar aquilo que nós conquistarmos, né? Então, se você conquista alguma coisa, você vai ter. E se você não brigar para conquistar, você não vai ter, e pronto. A sociedade fica muito na expectativa do milagre, está aí agora mesmo nas religiões, né? Mudou o formato da conquista das pessoas pelo evangelho da prosperidade. Vai para a igreja, vai ganhar um sim, carro. Que loucura essas coisas. E as pessoas acreditam e querem isso. É até desonesto, né? É desonesto para com quem trabalha para conseguir comprar um carro, para aquele outro que sonha que Deus vai dar a ele um carro. Então, e tudo isso vem de uma sociedade muito nova, de uma cultura muito frágil e muito recente. Né? Um país que tem 200 anos não pode se querer muito mais. Mas agora, com essa coisa da globalização, que quando começou essa conversa de globalização, você não deve lembrar disso, mas foi lá no início do Fernando Henrique, né? Se falar muito em globalização e tal, e as pessoas não entendiam bem a essência da palavra, né? Mas nós vivemos um processo de viver em globo, de viver num mundo só, muito real, tá? A gente pode até se separar em aldeias, né, os países como aldeias, mas a gente vive uma dinâmica que serve para o mundo inteiro. Essa dinâmica vai ser muito favorável para fazer com que a gente cresça culturalmente, a gente tenha uma transformação da sociedade a partir dessa cultura globalizada, desse processo de conhecimento globalizado. E não depende mais de uma estrutura do país para você se transformar, você se transforma a partir do conhecimento da cultura do estrangeiro e assimila informações de gente que nunca esteve próximo a você. Você acaba assimilando isso e a gente pode se transformar num novo globo, né, num novo mundo, onde as interferências dos vários povos chegam nas pessoas sem depender daquele processo de colonização, como nós vivemos lá naquele início de 1820, com o Jorge March, com os ingleses, depois com os primeiros estrangeiros que foram chegando no Brasil a partir dos anos 1850, os espanhóis, italianos, franceses, né, que vieram para o Brasil experimentar a vida, trazendo a sua cultura, e a gente vai se apropriando daquele pouquinho de cultura num processo muito lento. Nada é mais lento nesse tempo de hoje. Tudo é muito rápido, né? A gente se transforma muito rapidamente. E as reações do povo, elas são muito inéditas. A gente não consegue, porque a massa, quando pensa, ela não pensa, ela pensa coletivamente, ela pensa de forma única, e você não sabe
qual é esse único se você não tem a dimensão de como ela está pensando individualmente, né? Então, aí você tem reações das mais alucinantes, né? São reações muito esdrúxulas quando acontece. Às vezes, o povo reage de uma forma que você não previa aquilo que ia acontecer. Ele reage assim porque ele é formado a opinião de massa, né? Ela vai pegando várias informações para buscar um resultado. Então, esse Sim. processo, esse novo mundo que a gente está vivendo hoje, nos vai ser muito favorável para compensar esses 200 anos de sociedade apenas, esses 200 anos de Brasil que nós temos apenas. Em pouco tempo, talvez, a gente alcance o Japão com a sua cultura milenar, os países europeus com 2, 3 mil anos de história, né? Porque esse processo de educação para a gente agora vai ser muito bom. Mas até para isso, nós temos que estar mais bem preparados. Uhum. Nós temos que entender um pouquinho mais esse mundo, né, para conseguir absorver o que há de melhor. Senão, nós vamos absorver o que há de pior e vamos nos transformar numa cultura ainda pior do que já é. Aí não, nós não merecemos isso, né? Não é, sim. Realmente, o Brasil é um país muito jovem, né? 200 anos, basicamente, aí. A gente tem muito que aprender com os outros países, né? Olhar pra fora. E aquilo que você falou antes também, sem extremismo, né? Olhar o que funciona, independente de lados, né? De preconceitos, ver o que funciona nos outros países e tentar fazer o nosso melhor. Eu acredito muito num futuro próspero pro Brasil. Acho que, realmente, nós temos notícias, acontecimentos recentes que acabam desanimando, né? Mas a gente tem que perseverar, acreditar que é possível transformar o Brasil num país que as pessoas se orgulhem, que elas tenham uma vida de qualidade e possam se preocupar com questões além do básico, né? Nós temos uma possibilidade, o Brasil é um país de grandes possibilidades, né? Então, a gente fica vendo, às vezes, tendo informação de países, por exemplo, bom, Noruega, Suécia, né, que vivem debaixo do frio quase a metade do ano, e só tem a outra metade do ano para trabalhar e ganhar dinheiro, e para se sustentar naquele período do frio, tipo a história da formiga e da cigarra, né? Então, Sim. a gente trabalha 365 dias do ano, se quiser. E a luta do brasileiro é quando vai ser o feriado, quando vai ser o feriadão e quando vai ser o sábado e domingo, né? Então a gente esquece desse prazer pelo trabalho, pelo prazer da realização do nosso labor, né? Então a gente precisa muito valorizar essas possibilidades e como a gente tem, como é fruto de a gente é fruto de uma mistura muito grande, não só de nacionais, mas de estrangeiros também. Todos nós temos um pouquinho de Moro, um pouquinho de índio, um pouquinho de negro. Nós temos, essa mistura é fundamental, não só para a saúde, né, mas também para a nossa higiene mental, para o nosso conhecimento, para a nossa cultura. Isso é fundamental. A gente não fica agarrado naquele extremo de uma cultura que tem tantos mil anos, que só pensa assim há muito tempo, é daquele jeito. Não, a gente vai somando essas virtudes dessas várias culturas que a gente experimenta na nossa formação. Isso é muito favorável para a gente. E a gente precisa estar apto sempre a conhecer coisas novas, a entender esse presente, a saber o porquê das coisas, né? Tudo tem uma motivação e com esse novo mundo vai ser muito favorável para a gente poder obter esse conhecimento que antes passava pelos mecanismos de Estado, né? E hoje ou os mecanismos normais da cultura local, né? E hoje não tem mais isso. E a gente vive num processo de cultura muito forte, porque a gente fala muito de cultura nacional, mas, na verdade, a nossa cultura ela tem várias camadas, né? Nós temos a cultura nacional, a cultura regional, e dentro do próprio município nós temos as culturas locais, né? A gente vive hoje um momento, né? A gente fala, é só você andar na cidade, né? Anda num bairro e vê a realidade de cada bairro. A forma de viver nos bairros, ela é diferente, né? Você anda pela beira-linha, você tem um comportamento do povo. Você olha assim, é um povo risonho, tranquilo. Você vai ao bairro, o povo mais sisudo, o povo mais reservado. Tem um povo que é mais voltado para o trabalho, outro povo mais voltado para o lazer. Você tem várias realidades, você tem várias culturas locais, e essas culturas são conflitantes. Eu lembro, ainda falando sobre cultura, quando houve a tragédia de 2011, que foi uma coisa muito marcante, para quem estava, inclusive, no centro do poder naquele período, ou seja, através da imprensa, através das instituições, né? A gente, de certa forma, não participamos como vítimas, mas participamos como agentes transformadores e receptores daquelas informações para poder fazer a transformação que era necessário fazer naquele primeiro atendimento ali. E a primeira coisa que se fez foi fazer um caldeirão para colocar todas as culturas dentro, né, que foi o condomínio da Hermitage. Eu escrevi alguns textos sobre isso, que alguns foram até muito elogiados por algumas pessoas que têm um discernimento maior da coisa,
dizendo do risco que representava isso, porque você está colocando um camarada que morava em Vieira, morava na Posse, em Campo Grande, morava no segundo distrito, de um mesmo lugar. E essas pessoas pensam diferente, né? Uhum. Nós pensamos localmente, né? Então, as culturas locais, elas foram agredidas no momento que você mistura todas as culturas no mesmo lugar, né? Então, você chega ao ponto de ter que colocar um batalhão de polícia dentro do condomínio para o condomínio funcionar, porque isso não haveria necessidade se ali tivesse apenas gente de uma cultura específica, né? Que são as Sim. culturas, a forma de viver que você tinha no Campo Grande, na Posse, no Caleme, para outros cantos do interior também que foram atingidos pela tragédia, né? Então, o político, mas ele tem uma ânsia tão grande de fazer as coisas como ele quer, e do jeito mais fácil, e do jeito que mais convém a ele, que mesmo orientado, várias pessoas embarcaram nessa coisa de ilustrar essa necessidade de separar as culturas, porque a cidade não pensa igual, a cidade ela é diferente, ainda assim se fez um condomínio equivocado, onde se reúnem várias pessoas e as pessoas não vivem bem. Pode morar dentro de 4 paredes, num Uhum. edifício com certa higiene, numa forma de conviver, possivelmente uma boa forma de conviver, mas não vão viver bem porque pensam diferente. E são culturas, às vezes, que se agridem, né? São culturas que uma intimida a outra, elas não convivem bem, né? Quando devia-se ter pensado nisso, né? Uhum. Conseguir propriedades próximas dos locais onde as pessoas viviam para que elas vivessem na sua proximidade. Então, quando a gente fala de cultura e de conhecimento, é muito mais abrangente do que apenas entender a história publicada num livro, né? Então, a cultura é fundamental, ela é transformadora, muito mais transformadora que a educação, que é mais formadora, né, do que transformadora. O que transforma é a cultura, não é a educação. A educação vai te formar um cidadão, vai te formar, vai te preparar, vai te dar um diploma. Poxa vida, que sonho, né? Que bom ter um diploma. Mas cadê o conhecimento, né? Cadê a cultura, né? Cadê o discernimento? O discernimento não vem com a educação, ele vai vir com a cultura, vai vir com o conhecimento da história, através da memória. Então, esse trabalho que a gente faz aqui no Programa Memória tem mais esse foco. Eu estou sempre à disposição para tanto meu telefone, o telefone de falar não, mas o Zap ele é aberto. Quem quiser fazer contato comigo, eu faço uma seleção. Vem muito lixo, eu tenho que separar, mas sempre que chega um pedido para mim, eu vou atender e atendo com prazer. Se alguém estiver fazendo um trabalho escolar, que dependa de formação, até mesmo dependa de uma imagem, tem muita coisa publicada que não está acessível, né? Os livros só nas bibliotecas ou só em algumas casas privilegiadas que puderam adquirir o livro e ter esse livro na estante. Uhum. A internet é um lugar onde se joga tudo, e o índice da internet é muito frágil, né? Você não consegue localizar as informações que você precisa, né? Você Sim. busca uma palavra, vem 5.000 dicas e você não tem aquilo que você quer, né? É muito na busca do óbvio. Então, embora tenha muita coisa publicada, eu tenha muita coisa publicada na internet, muita coisa não está fácil de achar. Então, quando alguém precisa de alguma coisa, é só entrar em contato pelo WhatsApp mesmo, meu telefone é livre, ou então na minha página de internet, que é a página Vanderlei, ou então meu perfil pessoal, e eu vou responder, eu vou tentar ajudar. Se eu não souber, eu vou encaminhar para onde a pessoa pode ou buscar aquela informação de forma muito mais apurada. Então, é sempre bom um processo, não só de as pesquisas que eu faço, mas essa contribuição eu continuo fazendo e tenho o maior prazer de fazer, gosto de fazer, porque quando eu procuro alguma coisa para os outros, eu acho alguma coisa para mim, né? Então, isso aí já me paga o trabalho de fazer essa busca no acervo. Perfeito, Vanderlei. Realmente, quando a gente gosta do que a gente faz, a nossa dedicação é diferenciada, né? A gente consegue botar muito mais. Mas, ó, agradeço muito por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui. Fica aí o convite a todos que estão ouvindo isso, realmente, a conhecer mais a história, procurar os livros do Vanderlei, o trabalho dele. E, como ele mesmo falou, né? Se tiver precisando de algum tipo de informação, entrar em contato. Saber que tem essa abertura bem legal mesmo. E é isso, muito obrigado por ter aceitado. Se você quiser deixar alguma consideração final, ou mais alguma coisa, agora é o momento. Alguma página, talvez, para divulgar? Caramba, eu já falei demais. A gente falou, você disse que o programa demoraria uns 40, 50 minutos. Eu pensei, o que eu vou falar em 40 minutos? Eu posso falar uns 10. Mas acabou que a gente bateu um papo longo Não, aqui, a gente rendeu falou de muito. várias coisas ao mesmo tempo, a gente misturou tudo, né? Mas a Uhum. gente conversou, né, sobre os assuntos que são importantes,
para a gente ter para fazer um entendimento melhor da cidade. Eu sou um apaixonado por Teresópolis, eu acho que e não haveria de ser diferente, porque não tem como você conhecer Teresópolis e não gostar de Teresópolis, né? E isso virou meio que uma tarefa para mim, uma missão de mostrar essa Teresópolis que as pessoas não conhecem, né? Essa Teresópolis antiga, não com o saudosismo como algumas pessoas olham. A história da cidade ela tem que ser vista como uma referência para o entendimento do presente. Você olhando para o passado, você entende tudo que está acontecendo hoje aqui. Né? É só olhar 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos, 100 anos, olhando para o passado que você entende o presente. E o presente não é apenas esse tempo presente que a gente vive. Né? O presente é o resultado de alguma coisa que a gente construiu. Né? Então, ninguém ganha presente, você constrói o presente, você compra o presente com as suas ações hoje. Hoje nós estamos comprando o presente de amanhã. Né? E que presente nós estamos comprando para amanhã, para nós? Né? Se a gente agir errado hoje, se a gente não construir uma sociedade melhor, se a gente não buscar um entendimento para fazer com que outros, né, porque essa coisa do... Eu sou militante da imprensa e uma das coisas que eu primo mais na imprensa é aquela possibilidade de você poder afetar nos resultados, afetar nas decisões, né? Não é mudar as decisões, é as pessoas olhar para entender o que você está falando, para poder ter a sua opinião e decidir a partir daquela informaçãozinha que você passou para ele. Ele não viu quase tudo que você falou, ele não viu quase nada, né? Mas uma partezinha que você falou, aquilo foi importante para ele, e ele, às vezes, muda um voto, muda uma decisão, e aquilo é transformador. Então, ou seja, é importante que a gente entenda melhor como as coisas aconteceram, é importante que a gente dê opinião sobre as coisas. A opinião é uma necessidade do homem, né? Então, você precisa de falar, eu gosto disso, eu não gosto disso, porque os políticos, eles são nossos empregados para fazer o que a gente precisa, não para fazer o que eles querem para o seu bel prazer, para o que eles vão se resolver. Né? Então, a gente precisa de ter... E para você dar uma opinião, você precisa ter conhecimento. Né? Conhecer a cidade, conhecer os problemas, a origem dos problemas, para poder passar para as pessoas, e essas pessoas não vão fazer essa revolução que a gente precisa para Teresópolis. Teresópolis, essa proximidade do Rio, essa coisa de ser a cidade satélite, quase um bairro do Rio de Janeiro, né? É uma cidade com um clima muito melhor que o Rio, um clima de montanha, os atrativos naturais, o povo que se formou aqui também, uma população muito ordeira, uma população que contesta, vê um vizinho ruim e ele já é rechaçado, né? A gente não recebe bem vizinho ruim, a gente já tem uma característica natural de cidade acolhedora, mas que seleciona as visitações. Então, assim, a gente tem todas as possibilidades de ser uma cidade muito melhor. Já é uma cidade muito boa. Reclamo disso aqui quem não conhece o que existe por aí. Né? Eu ando muito na região, eu conheço todos os 92 municípios do estado, e tem lugares que eu não quero nem pensar em voltar, e não gosto nem de lembrar o nome dos lugares que eu já fui. Porque comparando isso tudo que eu já vi com Teresópolis, é a melhor de todas as 92 cidades que existem. Então, ou seja, do estado. Então, é fundamental a gente conhecer isso, porque a gente conhece, valoriza, e as coisas boas vão continuar, e as ruins a gente vai filtrar e retirar. Então, só a partir do conhecimento a gente consegue fazer isso. Então, é um convite que eu faço, essa imersão que as pessoas precisam fazer na própria história, para olhar para o passado e entender esse presente. É fundamental isso, e só por isso já valeu a pena participar desse bate-papo contigo. Muito, muito bom. Sucesso aos novos podcasts que vieram, organizados pelo Observatório. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Valeu. Valeu mesmo, Vanderlei. Ficou com certeza um gostinho de quero mais, aquela vontade de pesquisar mais, saber mais da história. Eu vou tentar deixar na descrição desse episódio, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, algumas das referências que você falou, né? Não sei se vou conseguir pegar todas, mas os seus livros, alguns dos outros autores que você falou, eu vou tentar botar para o pessoal pesquisar, tá? Mas, te agradeço novamente, Vanderlei, foi muito legal. Eu vou encerrar aqui a chamada, tá? Obrigado mesmo. Valeu, um abraço, meu caro. Depois, quando sair o episódio, eu te mando o link para você poder ver, tá bem? Tá certo, meu caro. Abraço, então, tá? Abração. Falou, tchau. Tudo de bom. Tchau. Mas então a gente vai ficando por aqui. Agradeço a audiência de todos vocês que estão ouvindo isso. Vocês conseguem escutar o podcast em todas as plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Não esqueçam de curtir o episódio, seguir o podcast nas plataformas de podcast para você ajudar o algoritmo a levar esse projeto a mais pessoas.
E também compartilhar com um amigo teresopolitano que possa gostar dessas histórias que a gente está trazendo aqui, desses convidados. Toda semana a gente vai trazer um convidado diferente para falar um pouco sobre a história de Teresópolis, ou então projetos sociais locais, beleza? Vocês também conseguem acompanhar a gravação em vídeo no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/o Observatório Social de Terê, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!